Vamos à questão que está caindo recorrentemente em prova, que trata sobre o Banco Central do Brasil, mais especificamente sobre a autonomia do Banco Central do Brasil. Olha só o que pede a questãozinha. Em 24 de fevereiro de 2021, foi sancionada a Lei Complementar número 179, que dispõe sobre a autonomia do Banco Central do Brasil. Perfeito. Lembrando que esta Lei Complementar número 179, ela trata da autonomia do Banco Central do Brasil e tem importantes implicações. Primeira implicação importante que vale a pena a gente destacar até de outra cor. Lembra? A partir da Lei Complementar número 179, o Banco Central do Brasil passou a ser uma autarquia de natureza especial. O que é uma autarquia de natureza especial, Eduardo? Uma autarquia de natureza especial, ela tem um objetivo pré-determinado. O objetivo do Banco Central do Brasil, o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é qual? Também está lá na Lei Complementar número 179. O objetivo fundamental do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade de preços. Estabilidade de preços. Bacana! Lembra, o Banco Central do Brasil, enquanto autarquia de natureza especial, ele não tem nenhuma vinculação a nenhum ministério. Eduardo, o Banco Central não é mais vinculado ao ministério? Não, o Banco Central não é vinculado, não tem subordinação a nenhum ministério. O Banco Central do Brasil, ele tem autonomia. O Banco Central do Brasil, ele tem autonomia para cumprir o seu objetivo fundamental. E aqui eu estou falando de autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. O Banco Central, com toda essa autonomia, vai fazer o que tem que fazer, vai conduzir a política monetária, vai executar a política monetária para assegurar que os preços fiquem estáveis ao longo do tempo. Tá, Eduardo, mas traduz para mim aí do economês. Assegurar a estabilidade de preços é o quê? É fazer com que a inflação fique controlada. Tá, Eduardo, mas inflação controlada é muito vago. O que é inflação controlada no Brasil? Lembrando que no Brasil nós temos a famosa meta de inflação. Perfeito. Agora eu traduzi, agora tu nunca mais vai errar. Olha só, o Banco Central do Brasil, ele tem como objetivo fundamental deixar a inflação oficial, o IPCA, dentro do quê? Dentro das metas de inflação. Quem é que define as metas de inflação? Conselho Monetário Nacional. E isso não mudou. O Conselho Monetário Nacional continua sendo responsável por determinar as metas de inflação. O Banco Central com autonomia, e por isso que o mercado financeiro comemorou muito essa autonomia, o Banco Central do Brasil com autonomia agora vai fazer tudo o que ele tem que fazer tecnicamente para conseguir manter a inflação dentro das metas determinadas. É só essa função o objetivo do Banco Central? É claro que não. Tem outros objetivos, como zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, fazer de tudo para que a economia atinja o pleno emprego, suavizar o ciclo de negócios, ou seja, a volatilidade da atividade financeira. Tudo isso é o objetivo do Banco Central do Brasil, mas o objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preços. Perfeito. Para fazer isso, o Banco Central do Brasil tem que ter autonomia também da sua diretoria. Por isso que esta Lei Complementar número 179, além de dispor sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, dispõe também sobre o mandato de quem? Sobre o mandato da diretoria executiva do Banco Central do Brasil. Agora, os diretores do Banco Central do Brasil têm estabilidade no cargo. Por quanto tempo, Eduardo? Esse mandato é de 4 anos, permite uma recondução, mas o mandato é de 4 anos. Olha como isso é importante. De novo, o mercado financeiro comemorou por causa disso. Agora o diretor senta na cadeira e ele sabe que não vai ter ingerência política.
Ele sabe que vai sentar na cadeira e vai fazer tudo o que ele tem que fazer tecnicamente para cumprir o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil, que é manter a inflação controlada. Perfeito? O mandato estável e estabelecido por 4 anos, permite dar uma recondução, dá maior autonomia para a diretoria executiva fazer o que ela tem que fazer para cumprir com os seus objetivos. Tá, Eduardo, bacana. Entendi que a lei complementar deu autonomia para o Banco Central do Brasil e entendi por que o mercado gostou tanto dessa autonomia. Mas veja, o Banco Central do Brasil tem autonomia. Ele pode tomar as decisões que ele bem entender para atingir o objetivo fundamental. Mas de tempos em tempos, e é isso que a pergunta pede, de tempos em tempos, o Banco Central tem que explicar as suas decisões. E olha só, pessoal, aqui é explicar as decisões. O Banco Central do Brasil não vai pedir autorização para ninguém para tomar a decisão. Ele tem autonomia, mas de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, ou seja, semestralmente, o presidente do Banco Central vai onde? O presidente do Banco Central do Brasil vai ter que ir lá no Senado Federal. No primeiro e no segundo semestre, o presidente do Banco Central do Brasil vai lá no Senado Federal, apresentar o relatório de inflação e apresentar o relatório de estabilidade financeira. Ele apresenta para os digníssimos senadores e senadoras, esse é o relatório de inflação, esse é o relatório de estabilidade financeira, a economia brasileira neste semestre evoluiu de tal maneira e o Banco Central tomou tais decisões e tomou tais decisões por tais e tais razões. Ou seja, ele apresenta o relatório, apresenta as decisões tomadas e apresenta por que tomou aquela decisão. Perfeito? Então, olha só como é que a gente vai preencher a lacuna. Conforme o artigo 11 da Lei Complementar número 179, o Banco Central do Brasil deve apresentar a cada semestre onde? No Senado Federal, o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira. Completa corretamente a lacuna, alternativa D, no Senado Federal. Lembra, é só uma explicação, é só uma apresentação do relatório de inflação e do relatório de estabilidade financeira. Perfeito? Antes de acabar, putz, Eduardo, uma questãozinha com a 10 minutos. Sim, aqui eu estou dando praticamente uma aula sobre Banco Central e a autonomia do Banco Central. Veja bem, não confunde a apresentação do relatório de inflação e a apresentação do relatório de estabilidade financeira com uma situação específica que é o não cumprimento da meta. Lembra? Quando o Banco Central do Brasil ele não consegue cumprir o seu objetivo fundamental, ou seja, não consegue deixar a inflação oficial, o IPCA, dentro das metas definidas, o que o presidente do Banco Central do Brasil vai fazer? Quando as metas não são cumpridas, o Banco Central do Brasil, na figura do seu presidente, vai elaborar uma carta aberta e vai mandar para quem? Para o ministro da Economia, dizendo, olha só, seu ministro, eu não consegui cumprir a meta por tais e tais motivos, ou seja, explicando por que não cumpriu a meta. E além disso, além da explicação, o presidente do Banco Central do Brasil vai ter que informar um prazo durante o qual ele acredita que a meta volte a ser cumprida. Perfeito? Aqui nós vimos tudo. Nós vimos o que foi a Lei Complementar número 179, suas implicações, objetivo fundamental do Banco Central do Brasil, qual a autonomia que ele tem, onde que ele vai semestralmente no Senado Federal para apresentar o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira, e ainda lembramos da situação específica. A situação específica é, quando a meta não é cumprida, alguém tem que se explicar. Esse alguém vai ser o presidente do Banco Central, que se explica ao ministro da Economia. Certo? Essa questãozinha você está obrigado a acertar em prova a partir de agora.